Oi, oi! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast O Céu Me Contou, um espaço onde a astrologia vai se encontrar com o que há de melhor em autoconhecimento e onde cada estrela no céu nos convida a refletir sobre as estrelas dentro de nós. Eu sou Luísa, sou astróloga há 5 anos e eu tô aqui para guiar você por uma jornada íntima e transformadora através das casas do mapa astral. Nesse podcast, a gente não vai falar de regras rígidas, de definições prontas. Aqui eu vou te mostrar como a astrologia é viva e é profundamente conectada com as nossas próprias experiências. Então, em cada episódio, eu te convido a explorar uma das 12 casas astrológicas, mergulhando no seu significado, mas também em como elas podem ressoar com a nossa vida. Se você está buscando clareza, compreensão dos seus ciclos internos, novas perspectivas para enxergar a sua jornada, você chegou no lugar certo. Então continua aqui comigo e vamos descobrir o que o céu tem a nos contar hoje. Capítulo 9. O que está além do que você vê? Cheguei mais uma vez e hoje a gente vai falar de casa 9. É o 9º episódio do nosso podcast. Nem acredito que agora tá realmente quase acabando, mas vamos em frente que ainda tem muita coisa legal, muita casa especial do mapa pra gente falar. E a casa de hoje é uma casa que eu quero começar também com uma reflexão. Se hoje tudo que você acredita fosse colocado à prova, você conseguiria sustentar as suas certezas? Ou você perceberia que nunca realmente questionou aquilo que você acredita como verdade? A casa 9 é o lugar do nosso mapa que vem falar sobre expansão, sobre fé, sobre filosofia, aprendizado e busca por sentido. Mas não é uma busca qualquer, não é sobre qualquer aprender. Vou até aproveitar e fazer uma comparação com a casa 3. A casa 3, que a gente já falou sobre ela fala sobre os nossos aprendizados e os nossos estudos mais básicos, mais simples. A casa 9, em contrapartida, ela vem falar sobre os nossos aprendizados emocionais e espirituais, sobre a gente sair da nossa zona de conforto mental e sobre a gente ter coragem de encarar o desconhecido. Alguma vez você já sentiu que o mundo que te ensinaram, que te apresentaram, não fazia sentido? Já teve um momento que você parou e percebeu que precisava ir além, que precisava romper com tudo aquilo que estava te limitando? Você já se pegou perguntando, por que eu acredito no que eu acredito? A casa 9 ela é justamente esse chamado, um chamado para a gente expandir o nosso mundo, para a gente destruir certezas e para a gente reconstruir a nossa vida a partir da nossa própria experiência. A gente honra o que a gente recebeu até aqui, a gente acolhe aquilo que nos feriu, aquilo que nos trouxe sombra, mas a partir de agora a experiência é nossa e a vida é nossa. E hoje a gente vai mergulhar nessa expansão. Eu vou começar aqui falando que essa casa ela é regida por Sagitário e por Júpiter. E Júpiter ele vem ser o planeta da expansão, do crescimento, da abundância. E a expansão ela pode ser um presente ou um problema. Se a gente só expande por expandir, sem saber para onde a gente está indo, sem questionar, sem direção, a gente corre muito, mas a gente não sabe para onde. E a casa 9 ela pede para a gente entender o que é crescer para a gente. O que eu aprendi que me libertou? O que eu aprendi que me aprisionou? Se eu estou buscando por algo de verdade ou só validando aquilo que eu já acredito, aquilo que eu já aprendi? A gente cresce achando que o mundo é de um jeito, mas quem falou isso pra gente? Quem falou que ter sucesso é ter dinheiro? Quem falou que para ter contato com a espiritualidade a gente precisa de regra? Quem disse que para ser feliz a gente precisa seguir um único caminho? As crenças, essas crenças que a gente vai absorvendo desde pequeno, elas são como programações. Se a nossa casa 9 ela foi influenciada por conceitos que nos limitavam, a gente cresce acreditando que o mundo é pequeno, é perigoso, é cheio de regras, cheio de fronteiras, com muitas dificuldades, que viver é difícil. Mas se a nossa casa 9 foi estimulada a ser questionadora, a gente se torna livre para construir a nossa própria visão de universo. E a grande pergunta aqui não é no que a gente acredita, é por que a gente acredita.
Quando eu falo da gente saber para onde a gente está expandindo, para onde a gente está crescendo, para onde a gente está levando a nossa vida, o que a gente está enxergando lá na frente, e não só ir por ir, e não só ir porque a vida está levando, a vida está empurrando a gente, passa muito sobre isso, sobre o que a gente acredita, sobre aquilo que é importante para a gente, sobre aquilo que ou nos limita ou nos impulsiona. Essa casa, ela vem falar muito sobre eu saber para onde eu quero ir e ter consciência do porquê eu estou indo para esse lugar. Então, se eu quero viver uma vida saudável, uma vida leve, uma vida feliz, primeiro, por que eu quero viver assim? E segundo, o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Se eu quero viver uma vida voltada para minha carreira, para minha vida profissional, para eu conquistar coisas, por que eu quero isso, por que eu acredito que eu quero isso e o que eu vou fazer para chegar nesse lugar. Essa é uma casa que ela pede consciência, é uma casa que pede para que a gente seja flexível. E aí eu queria falar um pouco sobre flexibilidade nessa casa, apesar de não ser um tema central dela, porque muitas das vezes a gente se apega a essas verdades, se apega aos nossos objetivos, se apega aos nossos planos a longo prazo, por medo de perceber que ele não tem mais nada a ver com a gente. Alguma coisa que você queria muito há 5 anos atrás, talvez hoje já não faça mais nenhum sentido, talvez hoje nem passe mais pela sua cabeça. E a Casa 9, ela me traz muito essa necessidade da gente se permitir se reinventar, se olhar de tempos em tempos e falar: beleza, isso aqui ainda faz sentido, isso aqui ainda está alinhado com quem eu sou, com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi, isso aqui ainda faz parte de mim, isso ainda faz parte do que eu quero para os próximos 5 anos. E para isso a gente precisa ter realmente muita coragem, né? Porque abrir mão de coisas que a gente vem estruturando há muito tempo requer coragem, requer desapego, requer abraçar o novo, requer sair da zona de conforto. Foi outra coisa que eu já trouxe aqui sobre essa casa. Então, essa casa, ela pede, sabe, flexibilidade, ela pede coragem pra gente ir além. O outro assunto dessa casa é sobre viagens. E não só sobre viagens físicas, mas também essas viagens na consciência. Vocês já sentiram que depois de uma viagem assim, você nunca mais foi a mesma? Isso já aconteceu comigo e eu acredito que isso acontece com muita gente. Viajar, seja para outro país, seja para outra ideia, muda quem você é. Quando você entra em contato com uma coisa que é totalmente diferente, a sua mente se expande. Então, exemplos aqui de viagens, né? Eu viajo para outro país e eu percebo que os meus valores não são universais. Uma coisa que para mim é absurda e outro país é super comum. Ou vice-versa, uma coisa que para mim aqui é muito comum, por exemplo, a carne de um animal que eu como, que faz parte da refeição de vários brasileiros, eu chego em outro país, esse animal é sagrado, né? Então é inconcebível pensar que alguém se alimenta desse animal. Se a gente entra em contato com uma religião, uma filosofia nova e acaba percebendo que aquilo faz sentido para você. Ter alguma experiência espiritual muito profunda que muda a forma como você enxerga o mundo. Se aprofundar em algum estudo, então viajar, mergulhar mesmo em algum estudo e perceber que a sua visão ela estava muito limitada. O problema aqui é se a gente resiste ao novo. Quando a gente não trabalha bem essa casa, a gente se fecha para o diferente, a gente defende as nossas crenças como verdades absolutas e a gente rejeita qualquer coisa que desafie a nossa visão de mundo, a gente não cresce, a gente não expande. Pode ser, gente, eu não tô falando que toda crença que a gente tem, que todo aprendizado que a gente recebeu é completamente inválido e errado e que todo ano eu tenho que fazer uma lista de quais são as minhas verdades para esse ano. Nada disso. Mas com o tempo, com a maturidade, com as experiências, com as pessoas que a gente conhece, a gente vai recebendo, né, entrando em contato com novas perspectivas e com novas possibilidades. Eu não vou falar de religião nesse episódio, tá? Não é o episódio ainda pra gente falar disso, apesar dessa casa falar de fé. Mas um exemplo é quando a gente é criado em alguma religião de forma muito rigorosa e a gente percebe em algum momento que espiritualidade pra gente é outra coisa. Tem gente que muda de religião, tem gente que se afasta da religião e vai criar uma nova forma de ter contato com Deus ou com aquilo que acredita. Então, isso é muito importante nessa casa, tá? Eu não queria deixar de falar disso, de trazer essa opinião,
porque muitas das vezes esse é um tema muito polêmico e eu vejo que é um tema muito presente na Casa 9, tá? Porque a gente sabe que algumas religiões, elas moldam sim comportamentos, eu acredito que todas as religiões, elas moldam certos comportamentos, elas trazem sim crenças, elas trazem sim verdades, e às vezes a gente recebeu uma religião lá quando a gente era criança, e aí a gente até hoje defende aquilo, deixa de fazer certas coisas em razão daquilo que a gente aprendeu, ou tem certos rituais porque aquilo fazia sentido para nossa família. E aí quando a gente vai criando essa consciência, vivendo outras experiências, estando em contato com outras pessoas, a gente para e pensa, será que é isso mesmo? E eu não tô trazendo isso aqui, gente, da minha cabeça assim, aleatório, não. Isso vem de muitas conversas que eu tenho tido recentemente, inclusive por ter tido coragem de falar da astrologia, de falar de astrologia. E eu tenho visto esse movimento e algumas pessoas já me questionaram sobre esse ponto. Eu fui criado dessa forma, e agora? E agora, como fazer? E aí, um depoimento que eu recebi, não há muito tempo, é de uma pessoa que falou, pra mim, com tudo que eu aprendi na minha vida de religião, pensar em astrologia era inaceitável. Assim, isso aí era uma coisa que eu não podia nem pensar que existia e nem falar sobre isso. Mas quando começou a ouvir o podcast, me acompanhar no Instagram, ter mais contato comigo, percebeu que não tinha nada a ver com religião, né? A gente vai falar, né, de spoiler, a Casa 12, a gente fala da nossa relação com Deus. Então, é uma pessoa que falou, olha, eu me abri para me conhecer. Talvez eu não vou acreditar em horóscopo e parênteses, eu, Luísa, não acredito, mas talvez eu não vou acreditar ali em horóscopo, mas eu vou querer me conhecer, eu vou querer saber o que tem ali no meu mapa, eu vou querer me conhecer sob outras perspectivas. E falei que eu não ia falar de religião, mas é porque essa casa ela é justamente isso, é a gente quebrar aquilo que faz a gente não olhar para outros lugares. E como que a gente trabalha essa energia se eu perceber que minha vida tá me sufocando, tá pequena, tá limitada? Eu começo a questionar minhas verdades. Eu posso pensar assim, o que eu poderia aprender que mudaria tudo pra mim? Se eu tô me permitindo experimentar o novo, ou se eu tô presa àquilo que eu conheço. E aí a gente pode ler livros sobre uma coisa diferente da nossa vida, ter uma conversa profunda com alguém que pensa diferente da gente, aprender um idioma novo, viajar para um lugar que tire a gente do automático, e se não for uma possibilidade fazer uma viagem física, vai pesquisar, vai ver vídeo no YouTube, vai ver documentário. Eu acho que essa casa, ela me traz muito essa necessidade da gente enxergar além. Eu tenho uma amiga que ela sempre falava isso, eu não gosto quando você fala que alguma coisa é na minha casa 9, porque eu não entendo essa casa. E é justamente por quê? Porque essa casa é aquela casa que vem chacoalhar a gente de vez em quando. Diferente da casa 8, que a gente falou na semana passada, de transformações físicas na nossa vida, mudanças materiais, a casa 9, ela fala dessas mudanças de perspectiva. Eu não preciso mudar de trabalho para ter um novo olhar para o meu trabalho. Eu não preciso trocar de relacionamento para olhar para o meu relacionamento de outra forma. Eu não preciso que aconteça nada físico e material para eu tomar uma decisão de, a partir de hoje, encarar essa área da minha vida de forma mais amorosa, de forma mais alinhada comigo. Eu não preciso parar minha vida, questionar absolutamente tudo de um dia para o outro, mas eu posso me abrir para todos os dias eu fazer perguntas, para todos os dias eu refletir sobre alguma área e sobre alguma possibilidade. E aí vou chegar aqui numa parte que vocês adoram, que é quando eu falo dos signos nessa casa. Então, abre o seu mapa, procura lá a linhazinha com o número 9 e vamos lá. Se aí você encontrar o signo de Áries, geralmente você expande com coragem e através de experiências intensas. O signo de Áries, ele quer descobrir a sua própria verdade, então ele é um pouco rebelde nesse sentido, sabe? Ele questiona mesmo. O signo de Touro, ele já busca uma expansão de forma mais prática e mais concreta. Então, para ele expandir, não pode ser só nessa perspectiva filosófica. Ele precisa saber para onde ele está indo. E ele aprende muito com a experiência e com o contato com a natureza. O signo de Gêmeos se expande pelo conhecimento, pela troca de ideias, pela comunicação, viajando, conversando, questionando. Se você tem Gêmeos nessa casa e alguma vez alguém falou que você não poderia ser questionador, questione isso, tá?
Câncer nessa casa, ele encontra muito propósito e muita necessidade de expandir na conexão emocional, na conexão com as pessoas. Ele aprende muito com a intuição e com a experiência pessoal. As experiências, para quem tem câncer nessa casa, vividas pela própria pessoa, elas trazem realmente muita reflexão. Leão na casa 9 vai buscar um propósito que permita expressar a sua identidade. E se você tem leão nessa casa, por favor, não se esconda. Vai inspirar pessoas com o que você sabe, com o que você conhece, com a sua filosofia, com a sua religião. Vai dividir com as pessoas aquilo que faz sentido para você. Se você tem virgem na casa 9, você vai expandir você vai se expandir através de conhecimento técnico, de prática. É um signo que quer que a gente aplique no dia a dia o aprendizado para a gente melhorar o mundo ao nosso redor. Então não adianta eu só querer ter uma vida saudável e eu viver uma vida saudável sozinha. Eu quero levar todo mundo comigo. Se você tem o signo de Libra, você encontra muito sentido nas suas relações. Para você é muito importante ter momentos e possibilidades de reflexão profunda, filosofias de vida que tragam equilíbrio para a sua rotina. Escorpião nessa casa se expande através das crises e dos renascimentos. O Escorpião é aquele signo que ele quer ir profundo. Ele não está satisfeito com as verdades que são vistas aqui todos os dias e que todo mundo conhece. Ele quer ir além, ele quer buscar o que é oculto. É um signo que está muito relacionado à astrologia, por exemplo, porque a astrologia não é uma coisa que todo mundo está falando, que todo mundo entende, que todo mundo conhece. Então, se você tem Escorpião na casa 9, talvez seja um momento de você estudar sobre isso, né? Ou sobre alguma coisa nesse assunto assim que você acha que pode te ajudar. Sagitário na casa 9 é muito conectado nessa casa, né? Sagitário é o dono dessa casa, então vai viajar, vai aprender, vai ensinar. Essa é a sua melhor ferramenta para expandir. Capricórnio quer crescimento estruturado, com propósito, ele aprende muito pelo esforço, pelo compromisso, e quando ele decide por algo, ele vai se dedicar. O grande desafio aqui, quando a gente encontra Capricórnio nessa casa, é a gente aceitar que a gente precisa sair do lugar, né? Porque o Capricórnio, ele é um pezinho bem firme no chão. Aquário nessa casa vai expandir através da inovação, do pensamento original, e é também um signo muito rebelde, mas rebelde num bom sentido, né? Ele vai questionar, ele vai se entregar ao novo, ele vai mudar de ideia se precisar, mas ele vai querer viver, ele vai querer se lançar. E Peixes na casa 9 busca muito crescimento na espiritualidade, na arte, e se entrega de forma muito fluida ao desconhecido. O signo que a gente tem nessa casa, ele mostra como a gente busca aquilo que é importante pra gente e o que faz a gente realmente sentir que tá expandindo. E aí, gente, eu fiz uma coisa no episódio passado e que eu recebi muitos agradecimentos por isso, que foi trazer a meditação para dentro do próprio episódio. Então, se você não tá num momento que dá aí para parar um pouquinho para fazer a meditação, pausa, volta mais tarde. Mas se você já tá tendo esse momento de conexão, né, com esse podcast, eu vou te convidar a segurar aí 5 minutinhos pra gente fazer uma meditação guiada bem especial sobre o assunto dessa casa. Vamos lá? Feche os olhos e respire profundamente. Imagine que você está em um grande campo aberto, olhando para o horizonte. Você sente uma energia leve, mas ao mesmo tempo te chamando para caminhar em direção ao desconhecido. Você começa a andar e percebe que cada passo que dá te aproxima de algo que sempre esteve dentro de você. Você vê um templo à sua frente, que representa o seu conhecimento, suas crenças e sua filosofia de vida. Ao entrar nesse espaço, uma luz dourada te envolve, trazendo clareza e expansão. E agora, silenciosamente, faça uma pergunta ao universo, algo que você precisa entender. Respire fundo e apenas deixe que a resposta venha, sem pressa e sem pressão.
enquanto você respira, repita: eu confio na jornada da minha alma. Minha expansão acontece no meu tempo e do meu jeito. Eu sou guiado, sou guiada pelo meu propósito. Quando estiver pronto, abra os olhos suavemente. Leve essa energia com você. E sempre que precisar, volte a esse templo. Se conecte com essa luz dourada e deixe que as respostas venham até você. Espero que esse episódio tenha trazido aí uma visão mais clara sobre a Casa 9, te ajudado a refletir sobre o seu caminho. Me conta, lá no Instagram ou aqui pelos comentários do Spotify o que mais ressoou com você. Se esse episódio fez sentido, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E nos vemos na semana que vem para falar da Casa 10. Até lá! Para você que ficou até aqui, meu muito, muito, muito obrigada. Não esquece de me seguir no meu Instagram, @luarduino. Lá todos os dias você encontra uma reflexão sobre o céu. Toda segunda, as energias da semana. Fica de olho no que está acontecendo de novidade na astrologia e pode acompanhar também os meus serviços e produtos. Espero você lá!